E aí, pessoal, prontos para mergulhar no novo debate? Hoje vamos falar de O Fim de los Tempos. Aquele filme do Shyamalan que, para quem curte ficção científica, sabe, mexe com a gente de um jeito bem perturbador. É verdade, o filme não é para qualquer um. A gente vai dissecar o medo inexplicável que ele joga na nossa cara, essa ideia da natureza se voltando contra a humanidade, e como os laços humanos de repente viram a única âncora quando tudo vai pro beleléu. Isso é um bom resumo. A gente vai debater a angústia do não saber, a ecologia se tornando uma força de retaliação e como a vida e os nossos laços ganham um valor enorme no meio do caos. Preparados? Preparadíssima. E bom, e acho que para começar, não tem como ignorar aquele clima sufocante que o Shyamalan constrói desde o comecinho, né? Desde o início. Aquela cena em Central Park, sabe, com pessoas se suicidando sem nenhuma explicação do nada. Sim, é de arrepiar. É chocante e o pior, não te dá nenhuma pista do que está acontecendo. A gente fica no escuro total. É isso que torna tudo tão perturbador, né? Total. A gente fica tipo, que diabos está acontecendo? Essa falta de causa, de motivo, é o que gera aquele medo primal. Tanto para quem tá no filme, quanto pra gente assistindo. Exato. É como se a gente perdesse o controle, sabe? Fica impotente diante de algo que a gente não consegue entender nem controlar. É o terror do invisível, levado ao extremo. É bem por aí. E no meio desse terror todo, a gente acompanha o Elliot Moore, o personagem do Mark Wahlberg. Sim. Ele parece ser o nosso representante ali dentro, sabe? Tipo, ele tá tão perdido e confuso quanto a gente. Tentando entender o que tá rolando. Tentando desesperadamente encontrar uma lógica, um padrão no meio daquilo tudo. E a gente vê o esforço dele pra se manter samacaio, equilibrado, enquanto tudo desmoronou ao redor. Exatamente. Ele tá lutando pela sobrevivência física e emocional. E o que eu acho mais interessante é como o Shyamalan usa o próprio ambiente como a fonte do horror. Não tem um monstro, um vilão com uma motivação clara. Não. A ameaça tá no ar. Na própria natureza. Isso é muito mais assustador porque foge da nossa compreensão tradicional de perigo. Sim, a gente fica sem saber de onde vem o ataque. Concordo. E a direção do filme, com aqueles silêncios repentinos, os sons da natureza que se tornam sinistros, tudo isso contribui para aumentar a paranoia. Demais, parece que o próprio planeta está se voltando contra nós. É como se a Terra estivesse declarando guerra. Teve alguma cena específica que te marcou nesse sentido? Ah, me marcou muito aqueles momentos em que o vento parecia carregar algo invisível e letal, sabe? Sim. Tipo, algo ruim tá vindo por aí. É arrepiante. E essa sensação de ameaça invisível nos leva ao segundo ponto do nosso debate, a ecologia como vingança. O filme não culpa experimentos científicos, conspirações. Não. A culpa é da própria natureza. Dela mesma? É como se a natureza tivesse se cansado dos abusos e decidido revidar. É bem isso. A teoria é que as plantas liberam toxinas para se defender da agressão humana, levando ao suicídio em massa. É uma premissa ousada. É ousada. Mas que nos faz pensar, né? Será que a gente está brincando com fogo? Com certeza. O filme nos coloca para pensar na nossa relação com a natureza. É como se a gente tivesse esquecido que a natureza não é só um cenário bonito, ela é uma força poderosa. E pode reagir. Exatamente. E o filme se encaixa nesse gênero, como é que chama? Eco-thriller. Isso. A natureza deixa de ser passiva e se torna um antagonista. E um antagonista poderoso. A gente vê isso nas imagens de cidades abandonadas, estradas vazias. Um pronúncio, talvez. É um sinal do que acontece quando a gente se afasta da natureza, quando a gente ignora os seus sinais. É um alerta. E a ironia é que a sobrevivência só é possível quando as personagens fogem das cidades e vão para os campos, para o meio rural. A solução é voltar para a natureza. É como se o filme dissesse: olha, a segurança de verdade está numa relação harmoniosa com o planeta, algo que a gente abandonou em nome do progresso. É uma mensagem forte. Mas o acontecimento não é só desgraça e tristeza. Apesar do apocalipse, ele também fala sobre a importância da vida, dos laços humanos em tempos de crise. Sim, mostra como as relações se fortalecem no meio do caos. E o relacionamento do Elliot e da Alma é central nisso. É, um casal que já tinha problemas, Mas que se redescobrem no meio da tragédia. O medo, a necessidade de apoio, os une. E o que te chamou mais atenção nessa dinâmica? A vulnerabilidade, a forma como eles se aproximam por causa dela. É bonito de ver. Em vez de se afastarem com medo, eles se unem. O amor e a empatia se tornam ferramentas de sobrevivência. Dão um sentido pro propósito, no mundo que virou de cabeça para baixo. Exatamente. E o Shyamalan mostra como o medo tem dois lados. Ele paralisa, me isola, mas também une.
une na busca por segurança, por um futuro. E a decisão deles de encararem o futuro juntos, sem saber o que vai acontecer. Inspirador. É uma prova da força do amor, da união, nos momentos mais difíceis. É. E a gente não pode esquecer da Jess, a menina que eles acolhem. A pequena Jess. Ela é um símbolo da inocência, da fragilidade da vida. E da esperança. É a necessidade de proteger o futuro, mesmo quando tudo parece perdido. Cuidar das próximas gerações. E cuidar do planeta que a gente vai deixar para elas. É a mensagem central do filme. Então, resumindo o acontecimento, usa a angústia, o medo, o terror ecológico para mostrar como somos frágeis diante da natureza. É um aviso. Um aviso sobre o que pode acontecer se ignorarmos os sinais. Se continuarmos destruindo a natureza. É sensação de impotência, de medo do desconhecido que as personagens sentem. É algo que a gente sente também. A gente se identifica com essa angústia. Com a crise ecológica que a gente vive. E para terminar, fica a pergunta. Será que o filme oferece alguma esperança? Isso é uma boa pergunta. Apesar de todo o terror, de toda a destruição, será que tem uma luz no fim do túnel? Acho que a ênfase nos laços humanos, na proteção da Jess. É um sinal de que ainda podemos mudar o rumo das coisas. De que a união, a compaixão podem nos salvar. É uma mensagem poderosa para a gente levar para a vida. Com certeza. E é isso, pessoal. Obrigado por mergulharem com a gente nesse debate sobre fim dos tempos. Até a próxima. Até mais!